Bitcoin nasceu em um momento de grande desconfiança com o sistema financeiro tradicional. Em 2008, o mundo enfrentava uma das maiores crises econômicas da história recente. Quando bancos gigantes quebraram, governos intervieram e milhões de pessoas perderam suas casas, seus empregos e suas economias. Foi nesse cenário que surgiu um documento misterioso assinado por Satoshi Nakamoto. Um nome que até hoje ninguém sabe se pertence a uma pessoa, a um grupo ou apenas a uma identidade anônima. Esse documento, chamado de White Paper, descrevia uma proposta revolucionária, um sistema de dinheiro eletrônico que funcionaria de pessoa para pessoa, sem depender de bancos, sem precisar de governos e sem intermediários para validar transações. A ideia parecia ousada e até mesmo improvável, mas ela trazia um conceito muito poderoso, que se tornou o coração do Bitcoin, a descentralização. Diferente do dinheiro que usamos no dia a dia, que é controlado por bancos centrais e emitido por governos, o Bitcoin funciona em uma rede global, sustentada por milhares de computadores espalhados pelo mundo. Esses computadores, chamados de nós, trabalham juntos para validar cada transação e garantir que ninguém consiga gastar a mesma moeda duas vezes. Dessa forma, o Bitcoin não depende de nenhuma autoridade central. E justamente por isso, ele se tornou um símbolo de liberdade financeira. No início, quase ninguém acreditava que a ideia pudesse dar certo. O código do Bitcoin foi liberado em 2009. E os primeiros a utilizarem eram apenas entusiastas de tecnologia, pessoas curiosas que viam naquele projeto uma espécie de experimento. A primeira transação famosa com Bitcoin aconteceu em 2010, quando um programador comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Na época, isso parecia uma troca justa, mas com o tempo essa história virou uma das anedotas mais conhecidas da internet, porque hoje esses 10.000 bitcoins valeriam bilhões de dólares. Com o passar dos anos, o Bitcoin foi ganhando força, não apenas como uma moeda digital, mas também como uma forma de investimento. Muitas pessoas começaram a enxergar nele uma espécie de ouro digital, algo raro, protegido contra a inflação e que poderia servir como reserva de valor. Isso acontece porque o Bitcoin tem uma característica única: sua quantidade é limitada. Diferente do dinheiro tradicional, que pode ser impresso em grandes quantidades pelos governos, o Bitcoin tem um teto fixo de 21 milhões de unidades. Essa escassez programada faz com que, com o aumento da demanda, o valor de cada unidade possa crescer ao longo do tempo. Outro aspecto fundamental do Bitcoin é a tecnologia que sustenta toda a sua estrutura, chamada blockchain. A blockchain é como um livro público, onde todas as transações ficam registradas de maneira permanente e transparente. Imagine um grande caderno de anotações, que não pode ser rasurado nem adulterado, e que está disponível para qualquer pessoa consultar. Cada página desse caderno é formada por um bloco de transações, e esses blocos estão ligados uns aos outros, formando uma corrente. Por isso o nome blockchain, que significa corrente de blocos. Essa tecnologia garante a segurança do sistema e impede fraudes, tornando o Bitcoin confiável mesmo sem precisar de intermediários. Para manter essa rede funcionando, existe um processo conhecido como mineração. A mineração não tem nada a ver com picaretas ou cavernas, mas sim com computadores especializados que resolvem cálculos matemáticos complexos. Esses cálculos servem para validar as transações e adicionar novos blocos à blockchain. Em troca desse trabalho, os mineradores recebem novos bitcoins como recompensa. Esse mecanismo cria um incentivo
para que pessoas e empresas mantenham a rede ativa e segura, ao mesmo tempo em que garante a emissão gradual de novas moedas até que o limite total de 21 milhões seja alcançado. O Bitcoin também se destaca pela sua resistência à censura. Em muitos países, governos podem congelar contas bancárias, bloquear transferências e impor limites de movimentação de dinheiro. Com o Bitcoin, isso se torna muito mais difícil, porque não existe uma entidade central que possa controlar ou impedir as transações. Enquanto houver acesso à internet, qualquer pessoa pode enviar ou receber valores, independentemente de fronteiras, horário ou autorização. Esse poder de resistência fez com que o Bitcoin fosse adotado em situações extremas, como em países em crise econômica, em regiões onde a inflação corrói rapidamente o valor da moeda local, ou mesmo por pessoas que buscam maior privacidade em suas transações. Ao longo de sua trajetória, o Bitcoin enfrentou muitos desafios. Houve períodos de valorização explosiva, em que seu preço subiu de forma impressionante, atraindo a atenção da mídia, de investidores e de curiosos. Mas também houve momentos de queda acentuada, quando muitos acreditaram que o projeto estava fadado ao fracasso. Essa volatilidade ainda é uma das marcas registradas do Bitcoin, e mostra que, apesar de todo o potencial, ele continua sendo um ativo arriscado, sujeito a oscilações fortes no mercado. Mesmo assim, com o passar do tempo, o Bitcoin deixou de ser apenas um experimento para se tornar uma realidade reconhecida em escala global. Hoje, grandes empresas aceitam pagamentos em Bitcoin. Fundos de investimento possuem reservas em suas carteiras e até governos estudam formas de regulamentar ou integrar essa tecnologia às suas economias. Em 2021, por exemplo, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial, mostrando que sua influência vai muito além da internet e começa a impactar políticas nacionais. Além do aspecto financeiro, o Bitcoin também inspirou o surgimento de milhares de outras criptomoedas, cada uma com suas características, propósitos e tecnologias. Mas, mesmo com a concorrência, o Bitcoin continua sendo a mais importante, a mais conhecida e a que concentra a maior parte do valor total do mercado de criptoativos. Para muitos, ele é comparável ao papel do ouro em relação a outros metais preciosos. Pode haver diversas alternativas, mas nenhuma carrega o mesmo peso histórico, a mesma confiança e a mesma relevância. É claro que, junto com as oportunidades, o Bitcoin também traz desafios. A questão da segurança é uma delas. Embora a rede em si seja extremamente segura, o mesmo não pode ser dito sobre todas as formas de armazenamento. Se uma pessoa perde a chave privada que dá acesso aos seus bitcoins, não existe suporte técnico ou central de atendimento capaz de recuperar os valores. Essa responsabilidade individual exige cuidado redobrado. Além disso, existem golpes, fraudes e esquemas que usam o nome do Bitcoin para enganar pessoas, o que reforça a importância da educação e da informação para qualquer um que queira entrar nesse universo. Outro desafio é o impacto ambiental da mineração. Como os cálculos exigem muito poder computacional, a atividade consome grandes quantidades de energia elétrica. Esse tema gera debates acalorados, pois alguns críticos afirmam que a mineração é insustentável, enquanto defensores apontam que a busca por fontes renováveis e soluções mais eficientes pode transformar o setor em um motor para o desenvolvimento de energias limpas. De qualquer forma, é uma questão que continua em discussão e que certamente terá peso no futuro do Bitcoin. Apesar de tudo isso, é inegável que o Bitcoin mudou para sempre a maneira como pensamos sobre dinheiro. Ele abriu as portas para uma nova era,
em que o controle financeiro não está mais restrito a governos e bancos, mas pode ser compartilhado por uma comunidade global. Mais do que uma moeda, o Bitcoin é um movimento, um experimento social e tecnológico que continua em constante evolução. Seu futuro ainda é incerto, mas sua importância já está garantida na história. Quando olhamos para trás e lembramos daquele documento simples, escrito por Satoshi Nakamoto em 2008, é impressionante perceber como uma ideia pode ganhar força e transformar o mundo. O Bitcoin nasceu como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional e hoje já se consolidou como um dos maiores símbolos da revolução digital. Talvez no futuro ele se torne de fato uma moeda usada no dia a dia por bilhões de pessoas. Ou talvez permaneça como uma reserva de valor, um ouro digital que protege contra crises. O que ninguém pode negar é que ele já mudou para sempre a forma como enxergamos o dinheiro e o poder da tecnologia. E é por isso que entender o Bitcoin não é apenas entender uma moeda digital, mas compreender um fenômeno que mistura economia, tecnologia, política e sociedade. Ele é, ao mesmo tempo, uma resposta às falhas do passado e uma janela para as possibilidades do futuro. E, independentemente do que acontecer nos próximos anos, sua história continuará a inspirar debates, inovações e transformações em todo o mundo.